O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, alterou a portaria que proíbe a entrada de pessoas perigosas no país. A principal delas, publicada no Diário Oficial da União de hoje, foi a ampliação de 2 para 5 dias do prazo para que alguém considerado perigoso deixe o país de forma voluntária. A portaria de julho estabelecia que a pessoa cuja deportação havia sido determinada deveria apresentar defesa ou deixar o país no prazo de 48 horas. Já a edição de hoje aumenta o prazo para 5 dias contados a partir da notificação. O novo texto também aponta que as regras não se aplicam aos residentes no país regularmente registrados e às pessoas já reconhecidas como refugiadas e retira da lista de pessoas perigosas aquelas que possuem envolvimento com torcidas com histórico de violência em estádios. Moro manteve, no entanto, os trechos que estabelecem que ninguém deve ser impedido de ingressar no país caso tenha sofrido perseguição no exterior por crime puramente político ou de opinião, ou ter a sua entrada restringida por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. E aí, Constantino, o que é que você achou da decisão? Eu acho que são mudanças marginais, não alteram a essência da coisa. Vamos lembrar do contexto. Isso gerou muito debate, porque foi na época do vaza-jato, da Intercept e tudo mais, e alguns ali leram na proposta do Moro, na postura dele, uma retaliação ao jornalista Glenn Greenwald e tudo mais. É óbvio que o projeto inicial tinha algum tipo de arbitrariedade e também um prazo muito enxuto, né? Você ter 48 horas para responder qualquer tipo de coisa, você na prática poderia estar concedendo ao agente de imigração um poder excessivo e até arbitrário. Então, corrigida essas questões, esses detalhes, você aumenta um pouco o prazo, o sujeito tem que responder, você delimita mais o que é que está sendo punido, né? Que tipo de perfil você está considerando perigoso e aí dando esse tipo de poder para, de uma vez só, enxotar do país, né? Não colocar para dentro e depois ter que correr atrás do prejuízo. São realmente crimes importantes, como questão de pornografia, terrorismo. Então, estamos falando de coisas que representam ameaça, né, à população brasileira. Pessoas que não são cidadãos do Brasil. Então, eu não vejo nada demais. Eu acho que foi feito muito barulho na época, interpretando-se que era uma questão muito voltada ali ao vaza-jato e tudo mais. Não, eu acho que o Brasil, como Estado, né, tem que ter o direito de poder preservar suas fronteiras, né, de ameaças ou potenciais ameaças. E para isso ser feito na prática, algum tipo de regra minimamente arbitrária vai ter que existir. É assim no mundo inteiro, né? Às vezes você passa por um processo de entrevista ali no agente de imigração, você tem o visto legal, você tem toda a documentação, o sujeito sente que alguma coisa não bateu bem e nega a sua entrada no país. Não é assim que funciona? Então, eu acho que foi feito muito barulho por nada. É óbvio que temos que ter sempre ali uma preocupação com as liberdades individuais, um mecanismo de peso e contrapeso para não gerar muito poder arbitrário e excessivo na mão de burocratas do Estado e agentes da polícia, mas me parece que essa medida, da forma que está agora, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com proteção da segurança nacional, sim, eu não acho nada demais. Josias. Eu acho também que a preocupação do Sérgio Moro ela é muito pertinente. O que se deseja é restringir a entrada no país de pessoas suspeitas de envolvimento com crimes graves, terrorismo, grupos criminosos organizados, associações criminosas armadas, tráfico de drogas, pornografia infantil. E também acho que as mudanças foram sibilinas, pequenas, ajustes de texto ali, que deve ter alguma necessidade, o ministro sentiu alguma necessidade, mas no essencial o espírito da coisa foi mantido. Eu gosto de lembrar sempre que o Brasil era visto como um paraíso, um destino preferencial de bandido internacional. Lembro o caso do inglês Ronald Biggs, que morreu recentemente. Ele chefiou lá um bando que assaltou o trem pagador em 1963, se refugiou no Brasil em 1970, ele se incorporou à paisagem, teve um filho carioca, se tornou um símbolo desse Brasil que é mencionado ali nos filmes estrangeiros como destino de bandido. Essa fama do Brasil de paraíso de bandido foi reforçada. Depois a gente soube do caso do nazista Joseph Mengele, do mafioso Tommaso Busqueta, o traficante colombiano, se não me engano o nome era Abadia, Juan Carlos Abadia, salvo engano. Essa imagem ela foi um pouco suavizada, porque o Brasil também passou a exportar criminosos para o exterior, sobretudo depois que
proliferou a corrupção no Brasil. Eu me lembro que o PC Farias fugiu para o exterior, depois o Salvatore Cacciola fugiu para o exterior, mais recentemente teve um do Mensalão, aquele Henrique Pisolato. Então, acho que isso deu uma atenuada. O Brasil deixou de ser destino preferencial de bandido e passou a exportar bandido também. Mas acho que todas as providências que nós pudermos adotar para restringir a entrada de bandido no Brasil são providências bem-vindas. Acho que é essa a preocupação do Sérgio Moro. Então, sem prejuízo de ajustes aqui e ali na redação do texto do decreto, acho que o decreto em si ele é benfazejo e deve ser preservado. E para você, Martim? O decreto aqui, a portaria, né, no caso, é bem prudente. Isso é algo característico do Sérgio Moro, né? Ele é conhecido pela prudência nas suas ações e até no modo como ele elabora seus relatórios, etc. Então, não vejo... Eu queria só fazer um adendo ao que o Josias falou sobre o Brasil ser paraíso dos criminosos, lembrar o caso do Cesare Battisti, né? Que é um terrorista. Verdade. Que ficou aqui... Né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Flanando, né? Ficou flanando pelas ruas de São Paulo, inclusive. Teve até livros publicados e ele quase virou um brasileiro, né? Honorário, praticamente. E eu acho interessante que essa medida do Moro consiga, ou tente, pelo menos, impedir que pessoas extremamente nocivas como Cesare Battisti, eles marquem seu porto aqui seguro, achando que isso daqui tem alguma espécie de, vamos dizer assim, harmonia, quando na verdade nós aqui no Brasil queremos que esse país se torne também um país justo, não só para nós, mas também para aqueles que estão fora.